superelevação e superlargura. Vamos lá entender esses conceitos? Esse vídeo ele vai mostrar para a gente como que funciona a superelevação. Então, quando o carro está numa reta, a força centrífuga é nula. Então, a força da gravidade e a força centrífuga estão ali normais. Agora, quando você submete o veículo a uma curva, a força centrífuga faz com que o veículo saia da via, se não houver a superelevação. Então, por isso que precisa ter essa inclinação maior na via. Quando tem essa inclinação, você zera essa força centrífuga e consegue fazer a trajetória normalmente até voltar de novo ao trecho reto e zerar essa inclinação. Então aqui, esse vídeo, ele traz uma representação. Olha aqui na direita, o gráfico bem superior para vocês entenderem. A gente está com o abaulamento, depois a gente vai zerando ele até chegar numa superelevação máxima. Aqui tem metade da curva representada. E agora ele vai ir percorrendo o trecho, vocês vão notando que à medida que ele vai saindo da reta, vai aumentando a inclinação externa, até ele chegar na metade da curva e ter essa inclinação máxima, que ela vai voltar de forma assimétrica a ser zero até chegar na reta de novo. Então, aqui mais uma representação para a gente entender melhor o efeito aqui da força centrípeta. Quando o veículo está trafegando em um trecho reto da rodovia com velocidade constante, as forças que atuam nele são nulas. Então, o movimento se chama movimento retilíneo uniforme. Mas, ao se aproximar de uma curva, pelo princípio da inércia, é preciso que exista uma força no sentido do centro da curva, chamada força centrípeta, para que o carro não abandone a via, e continue seu movimento retilíneo, para que ele consiga descrever a curva. Então, nessas condições, se a pista ela for transversalmente horizontal, como era na reta, a força centrípeta ela vai aparecer e só a força de atrito dos pneus não vai ser suficiente para segurar o veículo na via. Então, por isso que aparece a superelevação. Para que o veículo se mantenha na via. Então, eu confundo às vezes centrípeta com centrífuga, mas assim, o que faz com que o veículo saia da via? A força centrífuga. E o que faz ele se manter na via? A força centrípeta. Então, só para caso eu tenha confundido vocês. Mas enfim, então o que faz com que se segure o veículo na via? É a força de atrito mais a superelevação. Vamos falar sobre alguns conceitos antes de entrar na superelevação mesmo, nos conceitos mais a fundo. Então, ao se definir a velocidade diretriz para um projeto geométrico de uma rodovia, a gente procura estabelecer ao longo do traçado condições tais para que permita ao usuário desenvolver ali e manter a velocidade que a gente projetou, e sempre mais próxima possível à projetada, para que ele tenha condições de conforto e segurança ao trafegar. Então, no projeto em planta, o eixo ele é constituído por um trecho em tangente e curvas que apresentam condições de operação naturalmente diferentes. Então, se você está numa reta ou se está transcrevendo uma curva, é diferente a operação do veículo. Então, quando você percorre um trecho em tangente, sem falar em descida e subida, agora a gente está falando só em planta, uma reta.
um usuário ele experimenta uma certa sensação de liberdade ou facilidade de percorrer ali e conduzir o veículo. Para efetuar pequenas manobras de ajuste lateral no curso do veículo, também é simples, né? Enquanto você está numa reta. Então, em princípio, você não tem esforços laterais vindos da geometria da rodovia. Então, é fácil você fazer qualquer ajuste necessário, ultrapassagem, enfim. Agora, ao percorrer um trecho curvo, as condições operacionais se alteram devido principalmente aos esforços laterais que aparecem. Então, esses esforços passam a atuar no veículo e dá uma sensação de maior confinamento no trecho da curva. Por isso que a maioria dos condutores, eles freiam na curva, né? Por mais que isso não seja nem recomendado, mas é por causa da insegurança que o usuário tem ali ao trafegar numa curva. Então, naturalmente, a gente tem essa operação diferenciada em reta e em curva. Então, por isso, para minimizar esse impacto negativo desses fatores inerentes do trecho curvo, é que é introduzida aqui o conceito tanto de superelevação quanto de superlargura nas curvas horizontais, que vai dar ali uma condição mais homogênea possível do usuário ao trafegar uma reta e ir para uma curva e de uma curva ir para uma reta. E aqui vou deixar representado para vocês nessa figura o que eu estava comentando até agora, né? Essa física envolvida na superelevação nas curvas. Então aqui a gente tem representado o que acontece no meio, exatamente no meio de uma curva, onde ali a superelevação vai ser máxima. Então quando você emprega a superelevação, são essas três principais forças que atuam sobre o veículo em movimento. A primeira delas é a força de atrito, que atua nas faces do pneu aqui, que está em contato com a pista. E a força de atrito, ela é inteiramente, a componente dela é inteiramente para dentro da curva, aqui nesse eixo. A segunda força que aparece é a força centrífuga, que é a que está contra aqui a força de atrito em uma das componentes e quando ela está tangenciando a pista, né, quando decomposta aqui tem essa componente, e quando está normal ou perpendicular à pista está aqui, mas a força centrífuga ela sempre está aqui horizontal, né, e atua no centro de gravidade do veículo. A terceira força é a força que aparece devido justamente à superelevação. Por quê? Que é o peso. Claro, o peso ele iria ter também se não tivesse a superelevação, mas eu digo assim, ele ia estar atuando só para baixo, mas como teve essa inclinação, ele começa a ter essa componente também no sentido da força de atrito. Então, vai estar ajudando a deixar o veículo na pista. Então, quanto maior a superelevação, maior vai ser essa ajuda do peso para o atrito. Conseguem notar isso nessa representação? Então, também uma curiosidade, o que faz com que a gente tenha aquela sensação que está saindo da pista? É quando a gente tem só o atrito para ajudar. Então, dá aquela sensação ruim em todos que estão no veículo, que vai sair da curva. E aí, quando a gente aumenta a superelevação, essa sensação diminui, porque a gente não está dependendo apenas da força de atrito. A gente tem o peso do veículo ajudando, essa componente aqui tangencial da força-peso. Força-peso, que a força-peso ela é sempre vertical, né? Então, aqui nos eixos que a gente está vendo agora, ela tem a componente seno e cosseno. E aí a equação de equilíbrio fica essa, ó, que a força de centrífuga, essa componente dela, é igual à força de atrito mais a força-peso, né, nesse sentido também. E através dessa equação de equilíbrio, que a gente tem que ter aqui em mente, que é isso mesmo, né, aqui está provado, mas que a gente chega na equação da superelevação, que a superelevação ela é a tangente desse ângulo.
E aí, né, eu explico aqui a teoria, mas aqui em seguida já vou mostrar para vocês que fazendo decomposição, sendo que E é tangente desse ângulo e que a equação de equilíbrio é essa, a gente chega na equação para encontrar a própria superelevação. Então aqui a equação da superelevação, ela vai ser igual à superelevação máxima, que a gente tem ela tabelada dependendo da velocidade da via, o raio mínimo, que pode ser descrito para aquela superelevação máxima, o raio em questão da tua própria curva, e essas são as componentes aqui para calcular a superelevação. Então, essa será a superelevação que acontecerá no trecho circular da curva. Então, se você tem uma... Onde que tem superelevação? É só quando você tem uma transição. Se você não tem a transição, quer dizer que o teu raio é bem grande e nem precisa ser empregado. Então, por isso que está escrito aqui que essa superelevação calculada, ela acontece no trecho circular de uma curva de transição. Porque antes e depois desse trecho circular, vai ser o trecho de transição, onde vai ser distribuído de forma linear, que acontece aquilo que eu mostrei naquela primeiro videozinho, que estava o abaulamento da via, aí começa a superelevação, vai zerando, né, essa parte externa, até chegar na superelevação calculada, descreve o trecho circular, volta a zerar a parte externa, e aí, durante a transição, volta a ser o abaulamento de novo, porque volta a ser uma reta. Isso eu vou mostrar aqui numa representação melhor, mas é só para deixar claro que essa superelevação calculada é a máxima, é quando está descrevendo o trecho circular em si. E aqui está a tabela lá do manual, já está dito para a gente qual é a superelevação máxima. Então, a superelevação máxima vai depender da classe, da velocidade e do relevo, né, da via. E aí, essa é a superelevação máxima que vai naquela equação, para superelevação calculada para cada curva. Então, não tem como a gente dizer a superelevação vai ser sempre essa, a máxima. Não, depende do raio daquela curva. Às vezes, não é necessário fazer toda a inclinação máxima, porque se o raio é maior, você precisa fazer uma inclinação menor ali. E por que não fazer sempre a inclinação máxima? Porque assim, gente, ó, tentem imaginar comigo. Se a gente tem um raio assim, tranquilo de se descrever a curva, então um raio maior, né? Se a gente aumentar muito a superelevação, corre o risco de um veículo que está vindo ali a baixa velocidade, ele até tombar, porque ele não foi projetado para isso. Foi projetado para ter ali seguindo a velocidade e o raio da via, a superelevação calculada. E também, se a gente colocar maior do que a calculada, exagerar nessa superelevação, a gente vai estar gastando com material ali de preenchimento, porque geralmente essa superelevação, como essa inclinação é pouca, transversal, é com o pavimento mesmo que é feito, e a gente sabe que é o mais custoso dos nossos materiais, então não tem por que empregar a superelevação máxima, nem por segurança, nem por economia. Mas beleza, lá na equação que a gente viu, a gente depende da superelevação máxima, então é aqui que a gente vê a superelevação máxima, e tinha um raio mínimo lá. Vamos ver como que encontra esse raio mínimo? Então, o raio mínimo tem uma equação também para ele, que é através da superelevação máxima, que a gente viu no slide passado, depende da velocidade diretriz da via e também desse coeficiente de atrito máximo, que a gente vai ver no slide a seguir. Mas aqui a gente tem também um resumo de qual que vai ser o raio, aqui tabelado, claro, nessa tabela se optou ou se considerou uma superelevação máxima adotada, que geralmente tem uma recomendação, dependendo se é um pavimento bom ou um pavimento
deteriorado. Mas aqui o tabelado na norma, então dependendo da superelevação máxima para o teu caso e da tua velocidade diretriz, você encontra o raio mínimo que vai ir na equação da superelevação. E aqui a gente consegue encontrar cada coeficiente de atrito dependendo da velocidade. Então, lá naquela equação, naquela tabela anterior, como estava em função da velocidade, também foi considerado esses coeficientes diferentes para cada caso lá. Então, não é necessariamente se o pavimento é bom ou ruim, tá? Então, aqui, a última variável que faltava para a gente conseguir calcular a superelevação. Aqui é a principal representação da aula. A gente entender como que faz a distribuição dessa superelevação. E também para entender o que é a superelevação. Se entender essa figura aqui, acabou. Já entendeu tudo da superelevação. Então, vamos entender a representação. Para você passar de uma seção normal para uma seção de superelevação calculada, que é aqui no trecho circular de uma rodovia, a gente precisa determinar uma extensão da via em que essa inclinação transversal ela vai aumentando gradativamente. Desculpa. Porque a gente precisa garantir aqui a segurança e o conforto do condutor do veículo. Imagine ele estar aqui num abaulamento, que geralmente é aqui 2%, 1%, 0,5%, enfim, e do nada chegar em 8%. Então, vai dar acidente, em vez de melhorar a segurança, vai piorar aqui. Então, para evitar esse giro sofrido por o veículo ao redor do eixo horizontal seja muito rápido, existe essa distribuição que a gente vai entender melhor. Então, aqui eu vou apresentar alguns conceitos novos para vocês. Alguns novos e outros bem conhecidos. Aqui, esse LS é o comprimento de transição. Então, vamos recapitular o que a gente viu lá na aula 3, que a gente falou sobre as curvas horizontais. A gente calculava aquele comprimento mínimo que tinha que ter a transição de uma rodovia. Então, a gente via 3 métodos lá, estético, de segurança, aí depois via qual que era o máximo LS que podia apresentar e aí adotava um comprimento de transição. E aqui que ele vai se aplicar também, porque esse comprimento mínimo que a gente calculou, esse comprimento adotado, é o que vai ser necessário para a gente fazer essa distribuição da superelevação. Então, vamos primeiro apresentar os conceitos aqui. Esse EN representado aqui 3 vezes é o abaulamento, a inclinação normal que tem numa rodovia. O EC é a superelevação calculada. Então, como comentei para vocês, a superelevação calculada ela acontece apenas no trecho circular. Esses pontos aqui em vermelho, 2 deles a gente já conhece, que é o TS e o SC. Lembra lá de curva horizontal? TS é o início da transição e SC é o início do trecho circular. Isso a gente já conhecia. Agora, existem 2 novos conceitos, que é o SN, que é onde a seção é normal, tem aqui apenas o abaulamento, e o SP, que é a seção onde a gente conseguiu, como que eu posso dizer? A gente já deu tempo de zerar a parte externa e chegar numa inclinação uniforme, porque aqui em diante vai ser aumentada os 2 lados da rodovia juntos até chegar na superelevação calculada. E isso, gente, eu representei aqui apenas de um lado, mas ele acontece do outro lado da curva também, porque aqui a gente está calculando o mais recomendado, que é uma curva simétrica. Então, aqui, alguns conceitos para vocês, né? Para a gente saber como que é a variação dessa inclinação transversal da rodovia. Então, vamos lá.
a gente já entendeu por que existe a superelevação, como que calcula ela, né, a superelevação calculada, esse EC, que vai depender da superelevação máxima que a gente encontra no manual, do raio mínimo, que também está no manual, tem uma equação para ele, mas tem uma tabela, e vai depender esse raio mínimo lá da força de atrito máxima. E aí, sabendo calcular, a gente não pode apenas dizer, a superelevação é tal. A gente precisa saber, enquanto projetista geométrico, como que se distribui isso na via. Como que a gente faz para ter essa segurança e conforto para o usuário enquanto ele está trafegando nessa curva. Então, por isso que vai acontecer de a gente precisar entender esses conceitos aqui. Outros dois conceitos que eu não apresentei para vocês é a transição. Beleza, a transição a gente já conhecia, mas aparece aqui também esse LT, que é para a distância para zerar o EN. Então, EN é o abaulamento, né, da via. Então, a gente precisa dessa distância LT para zerar a parte externa. Então, pensem, sempre a gente vai ter que aumentar a inclinação primeiro da parte externa e depois, quando estiverem as duas iguais, é que elas vão aumentando em conjunto. Outro conceito importante da gente saber aqui é que quando você está com a inclinação para esse lado, abaixo do eixo, então você está com toda a tua via abaixo da cota do eixo, a superelevação ela é dita negativa e aqui, quando está acima, positiva. Então, aqui a gente entendeu todos os conceitos envolvidos. Aqui, muito importante, para deixar claro, a gente tem aqui a representação da curva horizontal deslocada, então uma curva que vai ter transição, mas aqui está representado a simetria dela, quais são os pontos espelho, né, do outro lado, porque a gente só falou de SN, TS, SP e SC, mas tem o outro lado da via também, da curva. Então, aqui, do outro lado, o SC tem o CS, o SP, o PS, o TS, o ST e o SN, o NS. Então, isso tudo, a gente precisa entender esses conceitos para saber também colocar lá na hora de fazer a caderneta de campo qual que é a cota ali transversal em cada um desses pontos. Por quê? Porque aqui em SN e em NS é que é o normal, ali só o abaulamento que o pessoal está acostumado a fazer em reta. Aqui, gente, tem uma representação do eixo da rodovia, aqui em vermelho, e aqui como que se comporta o pavimento. Então, em SN tem apenas o abaulamento, entre SN e TS vai zerando a parte externa até que você consegue zerar essa parte externa, e aí entre TS e SC, que é só em SC que vai ter a superelevação calculada, você vai aumentando a inclinação até elas ficarem iguais. Então, aqui é SP, e as duas vão aumentando juntas até chegar na superelevação calculada. E aqui, gente, a gente tem um exemplo de como que vai estar representado na caderneta de campo isso tudo que foi explicado. Então, aqui, claro, é um exemplo prático, a gente não tem tudo representado nessa representação, mas a superelevação calculada é de 6%, o abaulamento era de 3%, o comprimento de transição 100, então esse LT é de 50, aqui 50 ainda no trecho em tangente. E aí, gente, como que a gente sabe como que vai aumentando a cada estaca aqui até chegar no zero? Se
a estaca é a cada 50 metros, a gente sabe que de SN até ST vai ter uma estaca de diferença. Então, é só fazer os 50 vezes 0,03 e saber quanto que vai aumentando gradativamente a cada metro. Porque a gente sabe que no 50 total tem que chegar a zero. Então, existe esse aumento, vejam essa linha externa aqui, esse aumento gradativo. Não é formado um triângulo retângulo aqui? Então, a gente sabe que aqui ao todo 150 metros, a gente tem que aumentar de 0 para 6%. Né? No caso aqui, a borda externa está em 0, aqui está em 6%. Então, a gente consegue saber qual que é esse aumento gradual. E é isso que está representado aqui na caderneta. A gente também tem que pensar que é independente aqui o bordo interno do externo e também do centro. Por quê? O bordo externo ele vai se manter em 0. Né? O que vai mudar é a borda externa e o centro da rodovia. Então, aqui, a cada estaca, no caso, SN está na estaca 746 mais 2,3. Até chegar em ST, tem 50 metros de distância. Então, chega aqui na estaca 748 mais 12,3. Aqui a estaca nesse exercício é a cada 20 metros, só para vocês não estranharem aqui. Mas beleza, e aí a gente vai colocando as distâncias aqui a cada estaca. Então, dessa estaca até a 247, a gente tem 32,3 metros. Até a próxima, 20 metros a menos, até ter a distância 0. Por que isso, gente? Essa distância, a gente zera aqui em TS, porque daqui em diante que tem um aumento gradual e conjunto. Então, se pensa daqui para trás e daqui para frente. Por isso que é do 0 até o 50 e aí aqui do 0 até o 100. Mas, enfim, vamos continuando. Reparem como a borda esquerda, ela sempre está em 3% a inclinação, até chegar em SP, que é onde as duas aumentam junto. Aqui, borda esquerda, é essa borda aqui, né? Do centro da rodovia. E a direita, ela começou em menos 3, aí passando 20 metros está em 1,94 negativos, até zerar aqui em TS. E aí daqui em diante ela vai aumentando até chegar em 3% em SP, onde as duas vão aumentando juntas. Então, como comentei com vocês, quando a gente fala que o lado está abaixo do eixo, a gente continua com negativo, e quando ela está acima, positivo. Então, olha, vão juntas até chegar em 6% em SC e se mantém em 6% até CS, os dois lados. E aí, daqui em diante, acontece o contrário, até se chegar no abaulamento de novo. Então, aqui, a gente tem um espelhamento do que acontece, só que agora a gente começa a diminuir as inclinações até chegar em 0. O que a gente tem que tomar cuidado apenas é com as distâncias entre as estacas, porque a gente vai ter mais pontos em que não estão em estacas notáveis, que estão aqui entre uma estaca e outra. Então, por exemplo, para você fazer a distância aqui, da distância 50 até a próxima estaca, só se passam
alguns metros. Então, na hora de fazer essa conta, tem que pegar sempre o quanto se andou até o próximo ponto, nesse caso 32 metros, 3 metros. E aí, gente, é assim que a caderneta é um pouco difícil, até achei um pouco difícil de explicar para vocês, mas é o conceito geométrico mesmo. A gente só pensar, eu acho que é mais simples ainda a gente pensar nesse triângulo retângulo aqui, que vai aumentando a inclinação aos poucos, né? E aí, tudo aqui na nossa rodovia tem que estar por estaca, então por isso que a gente tem que fazer esse tipo de representação, né? Colocando essa distribuição por estacas. E aí, aqui é apresentado um conceito novo. Já tem aqui um spoiler da superlargura, que também ela é distribuída da mesma forma. A largura ela vem a mesma até TS, né? E a partir daqui que vai tendo o aumento gradual até chegar na largura máxima, que tem que ser aqui no trecho circular. Vai com essa largura máxima até o CS, que é quando acaba o trecho circular, e vai diminuindo de forma gradual até chegar na largura do trecho reto aqui, quando chega na tangente. Então, aqui tá esse conceito, dá para vocês tirarem dúvida depois, caso necessário, mas é assim que é feito. Agora vamos fazer alguns exercícios de superelevação para fixar e para entender realmente como que ela é calculada. Então aqui, o primeiro exercício pede para calcular a superelevação nessas curvas indicadas, todas elas com velocidade de projeto de 100 km por hora e já é dada a superelevação máxima de 10%. Então, o que está faltando aqui para aquela equação que a gente tem da superelevação? A gente já tem o raio de cada curva, tem a superelevação máxima, está faltando o raio mínimo. Então, vamos começar calculando esse raio mínimo? O raio mínimo, gente, ele depende da velocidade de projeto, que é dada, e também aqui do coeficiente de atrito máximo. Para essa velocidade de 100 km por hora, o coeficiente de atrito é 0,13. A superelevação máxima a gente já tem aqui, então substituindo os valores aqui no raio mínimo, a gente consegue encontrar esse raio e já tem todas as variáveis para chegar na superelevação calculada. Então, olha só, aqui substituindo os valores, a velocidade de projeto 100, a superelevação máxima dada de 10%, o 0,13 do coeficiente de atrito, a gente chega num raio mínimo de 342,35 metros. Então, substituindo esses valores aqui, a gente encontra que para o raio 1, para a curva 1 do exercício, a nossa superelevação calculada é de 8,824%, para a curva 2, de 9,962% e para o raio 3, 4,434%. Então, é simples, né, gente, esse cálculo da superelevação. O mais complicado que eu vejo é a distribuição dele à medida que vai passando a curva, né, ali durante aquele trecho de transição. Agora, vamos falar sobre a superlargura. A superlargura, ela é um pouco mais simples do que a superelevação. E o que é? É um aumento de largura feito ali na pista em curvas. E por que é feita essa largura? Se a superelevação ela é feita para não deixar o veículo sair da via por conta das forças centrífugas, a superlargura ela vem porque o veículo maior ele não tem a mesma trajetória na hora de fazer uma curva. Ele vai invadir um pouco a pista do lado, porque ele não tem a mesma trajetória do seu eixo dianteiro do que
o eixo traseiro. E aí precisa fazer esse aumento de largura. E também, muito daquilo que eu comentei antes, que quando você está numa reta, o seu comportamento enquanto condutor é um. Se você chega numa curva, você sente aquele enclausuramento. Então, para diminuir essa sensação, também que é feito esse aumento de largura. Então, vamos entender aqui quais são os conceitos envolvidos na superlargura. Então, a superlargura vai ser igual à largura da pista no trecho circular menos a largura do trecho reto. Então, essa largura final é o incremento da largura em trecho reto mais a superelevação. Superlargura, me desculpem se eu falar superelevação, mas aqui a gente está falando de superlargura. E aí, qual vai ser a superlargura? Vai ser 2 vezes o acréscimo de largura do veículo devido à diferença de trajetória entre as rodas dianteiras e traseiras. Então, tem esse acréscimo ΔU devido a essa diferença de trajetória. Tem também o acréscimo de ΔF, que é o acréscimo de largura devido à diferença de trajetória entre a borda externa do pneu e a frente do veículo. Então, vai ter esse ΔF, porque isso é o que a gente mais vê, né? Quando a gente está fazendo uma curva de mão dupla, assim, que você está imagine, você está fazendo uma curva à direita, você está na pista da esquerda, e chega um ônibus e cola em você na pista da direita, e os dois vão fazer a trajetória junto para a direita. Não dá a sensação que o bico do ônibus vai bater no teu carro? Então, é essa a diferença, ΔF, que a gente tem bem visível nessa situação. Então, é um acréscimo também. E tem mais esse B e Z. O que é o B? O B é a distância entre a borda externa do pneu traseiro e a lateral do veículo. Então, esse B também aparece aqui. E tem o Z, que é o espaço de segurança para compensar a maior dificuldade de operação do veículo nas curvas. Então, esse Z ele não é tão físico, nem tão fácil de medir, mas é a distância de segurança. Lembra lá quando a gente falou sobre o conceito das larguras de faixa? Também lá tinha um espaço de segurança, que aqui aparece, mas lá era o C e aqui é o Z. E essas distâncias de segurança, elas geralmente são tabeladas, mas quanto maior o espaço que você tem ali na tua via, maior você pode considerar esse espaço. E como que a gente vai calcular esses valores? Então, aqui tem demonstrado as equações para chegar tanto no ΔU quanto no ΔF. A gente vai utilizar essas, eu não estou apontando, mas a gente vai usar essas dimensões do veículo padrão escolhido para a rodovia. Então, o U é a largura, o S é a distância entre eixos, o F é a distância do eixo dianteiro até a frente do veículo, e também entra nessas equações o raio da curva. Mas assim, a gente não vai calcular cada um desses itens para cada curva. Por isso que o valor da superlargura, eu comentei com vocês que é mais simples do que a superelevação, porque o manual ele já traz tabelado o valor dessa superlargura dependendo do raio e da velocidade. Vamos ver então como que funciona? Então aqui, um exemplo do semi-reboque lá no manual. Essas considerações aqui tabeladas são para uma pista de 2 faixas de uma largura total de 7,2 metros. Então, se mudar essas considerações, tanto o veículo também, tem que voltar lá para as dimensões e fazer aquelas equações, sim, uma a uma para cada curva. Mas aqui eu vou mostrar para vocês, porque no manual, a maioria dos casos estão lá. Então, como que funciona a leitura dessa tabela? Então, dependendo do raio da tua curva e da velocidade empregada, vai ter aqui qual vai ser em metros a tua superlargura. Então, aqui vai
da velocidade 30 até a 60, e os raios, eles vão aqui do 25 até o 110. Dando continuidade, né, tem aqui os outros raios, então vai aumentando os raios, e também por intervalo de velocidade aqui, quanto maior o raio, a gente vai ter maior a nossa velocidade possível, então também vai ter mais velocidades aqui. E aqui, raios maiores ainda, até 600 no caso, e até 100 km por hora. Tá, mas e quando o raio for maior que 600? Então quer dizer que não precisa de superlargura. É um raio ali que não vai mais precisar nem para 100 km por hora. Pode notar, gente, que quando foi aparecendo esses asteriscos aqui. O que quer dizer esse asterisco aqui no raio 295? Quer dizer que se a tua velocidade de projeto é 30 km por hora, se você tem um raio de 295, não vai mais dar aquela sensação que precisa um acréscimo de largura, e também nem vai precisar, porque o veículo ele vai conseguir fazer aquela trajetória sem invadir a outra pista. Então, por isso que essa tabela termina aqui. E aqui, algumas recomendações das normas para superlargura, né, que eu vou listar aqui. Então, primeiro, se recomenda assumir um valor de 0,6 metros sempre que o cálculo indicar um valor menor do que esse. Então, por mais que naquela tabela ou nos cálculos você chegue num valor menor do que 0,6, é solicitado que se empregue 0,6. Por outro lado, quando você calcular e der menor do que 0,2, quer dizer que pode ser desprezada essa superlargura. Então, provavelmente naqueles asteriscos anteriores, quer dizer que deu menor do que 0,20, então pode ser desprezada. Uma vez ali que o benefício que vai causar vai ser praticamente nulo. Então, valores de raio acima dos quais é dispensável a superlargura. Então, aqui, gente, dependendo do veículo, existem alguns raios que é dispensada. Então, como mostrei antes, foi até os 600 apenas as tabelas, né? Então, quer dizer que para um semi-reboque, a partir de 600, não precisa mais. Agora, se o teu veículo era um veículo comercial, na hora de definir ali para fazer a tua rodovia, já no raio 420 já não precisa mais de superlargura. Aqui mais umas recomendações. Nas curvas circulares que não tem transição, se lá naquelas tabelas e no cálculo ainda for necessário superlargura, tem que ser empregado. E nesse caso é recomendado que a superlargura ela seja feita do lado interno da curva. Recomendação. Já nas curvas horizontal com transição, a superlargura ela pode ser feita metade da largura do lado interno e metade do lado externo da rodovia. No segundo caso, a curva ela tem que ter um aspecto melhor. Assim, esse segundo caso, então, como estava falando, é melhor, tanto para execução quanto para trafegabilidade ali. Então, metade do lado externo e metade do lado interno. E aí tem que tomar um cuidado na hora de fazer a pintura de sinalização horizontal, porque a divisória das faixas de tráfego ela tem que sempre ficar no meio da pista. Então, isso tem que ser levado em consideração. Não adianta a gente fazer a superlargura e na hora a pessoa que for lá fazer a sinalização horizontal ficar ainda na mesma medida do que estava na parte reta e estreitar de novo ali com as pinturas. Vai perder a sensação que ela daria de maior largura e a usabilidade dela. Então, uma boa solução para fazer a distribuição da superlargura é fazer coincidir com a distribuição da superelevação. Então, quando mostrei para vocês aquela tabela de exemplo, a gente tinha do lado
direito da tabela a distribuição da superlargura também, né? Só que por ser fácil de fazer essa distribuição, não é toda a distribuição da superelevação que vai precisar ser feita a superlargura. Ela pode ser começada um pouco depois. A gente notou naquele exemplo que se manteve a mesma largura e começou a ser feita a distribuição só quando a superelevação começou a aumentar o lado externo. Enfim, essa recomendação, o que a gente pode memorizar dela? Que a gente tem que utilizar um trecho de transição para fazer essa distribuição. Então, coincidir com a distribuição da superlargura. E se alguém perguntar para vocês qual que é o papel da superelevação e da superlargura para um trânsito seguro? Aqui vai estar a resposta. Ao se inclinar a pista em curvas horizontais, ou seja, uma superelevação, uma componente da força-peso auxilia a força de atrito a manter o veículo inscrito na pista, indo contra a força centrífuga que puxa para fora o veículo. E ao realizar uma curva, cada veículo tem seu gabarito de giro, então maior do que a largura nominal, muitas vezes, da via. Então, por isso, por segurança, precisa-se prever ali uma largura adicional, chamada superlargura, nas curvas. Então, aqui, resumindo, o papel tanto da superlargura quanto da superelevação na segurança da via. Finalizamos aqui a unidade 6, onde a gente descobriu o que é e como se calcula tanto a superlargura quanto a superelevação em curvas horizontais. E a próxima unidade e última, a gente vai falar sobre algumas especificações a mais do projeto geométrico, né, que não estava necessariamente visual naquela tridimensionalidade, né, nem em planta, nem necessariamente na seção transversal ou no perfil longitudinal. O que entra nessas demais especificações do projeto geométrico? A gente vai falar sobre terraplanagem, o cálculo do volume de terraplanagem, a distribuição desse volume. Vamos falar sobre o tratamento em travessias urbanas, o que tem que ser feito de especial no projeto geométrico em travessias urbanas, quais os equipamentos mecânicos utilizados, né, na terraplanagem e pavimentação, e também sobre o projeto de sinalização da rodovia, sinalização vertical, sinalização horizontal, né, e exemplos de como sinalizar cada uma das situações geométricas que a gente viu aqui na disciplina.